Pessoal, acabou agora. São Paulo 2, Atlético 1. Sentimentos mistos sobre esse jogo. A gente não começou legal. Bom, primeiro de tudo, desculpa da voz aí, que tá uma fumaceira aqui na cidade aqui, não sei, pegou fogo em alguma coisa aqui, tá complicada a coisa. Mas enfim, o São Paulo não começou bem. O Allan Kardec teve um vacilo da defesa ali, o Arboleda furou a bola. O Kardec poderia ter feito, cabeceou no contrapé do Jandrei. O Jandrei já estava completamente fora da jogada. Só que ele cabeceou para fora, a gente deu sorte. Senão já era para ter começado nos 5 minutos de jogo, já ter tomado 1-0 do Atlético, que para mim é inadmissível, cara. O Atlético Paranaense não tá bem na Série B. Enfim, vacilo que acontece, a gente entende. Mas aí o time foi para cima, começou a construir jogadas, começou a melhorar em campo e numa jogada lá na frente, o Marcos Antônio chutou, teve uma chance, ia fazer um golaço, uma jogada do Ferreirinha. E, aliás, Ferreirinha vai fazer muita falta no jogo contra o Internacional no final de semana, cara. Praticamente tudo que saiu do ataque do São Paulo de bom passou nos pés dele, e do Rodriguinho. O Rodriguinho também que saiu com a boca estourada ali, tomou uma pancada sem querer, mas tomou uma pancada, o cara caiu em cima da cabeça dele, lá ele bateu a boca no chão, saiu com a boca estourada, sangrando pra cacete. Mas o Fe- Ferreirinha vai fazer falta no final de semana, gente. A gente vai sentir a falta dele. E o São Paulo foi para cima, tal, teve uma chance incrível com o Marcos Antônio, o zagueiro tirou. E aí na continuidade da jogada, o Pablo Maia estava de fora da área, deu um chute, fez um golaço, cara. O goleiro ainda bateu na bola, a bola bateu na trave e entrou. Um golaço mesmo. Ele ficou todo contentinho, fez o M lá de Mateu, né? Que o filho dele que nasceu aí fazem poucos dias. Ele ficou bem feliz mesmo, deu pra perceber nitidamente no jogador como ele ficou contente, né, de voltar a fazer gols pelo São Paulo. E aí o São Paulo continuou bem, o Atlético Paranaense meio que morreu em campo, teve mais uma chance lá, mais um vacilo da defesa no meio, o miolo da defesa esse jogo que não tava legal, que era justamente onde o Arboleda fica, mas tem o pessoal para dar o enfrentamento também, né, os volantes, não tava legal, não funcionou bem. Nos outros jogos aí o Arboleda tava jogando de terno, não sei se já tá batendo cansaço, que tá jogando todo jogo, pode ser que seja isso. Mas enfim, o São Paulo continuou bem. Aí no segundo tempo, o Atlético Paranaense veio com mais vontade, veio mais para cima, tentou jogar, mas não estava conseguindo se organizar em campo. É um time bem desorganizado, cara. É estranho. O time do Atlético Paranaense é estranho, cara. Os jogadores não tem, parece que uma posição certa, assim. É bem esquisito. E ali nos 10, 15 primeiros minutos lá, o Atlético Paranaense veio melhor para o segundo tempo, deu um pouco mais de trabalho. Uma grande surpresa para mim, pelo menos, foi o Mike estreou hoje, né, no jogo, no segundo tempo, e ele foi muito bem defensivamente, mas não fez nada no ataque, não apoiou nenhuma vez, não sei se foi ordem do Crespo, mas eu achei estranho, porque eu sempre na Copinha eu sempre achei ele um jogador bem agressivo. Não vi isso, ele não fez nenhuma vez isso no São Paulo aqui no segundo tempo que ele entrou jogar. Não apoiou, teve uma chance agora no final do jogo que ele chutou no gol, que, nossa senhora, que chutinho, minha filha de 7 anos dá um chute mais forte do que aquele, mas tudo bem, entendo o nervosismo. Achei que o Mike foi bem, achei que ele foi bem, cara, ele foi bem, por ser uma estreia, nervosismo, enfim, né, jogo de mata-mata, que é mais complicado, se você comete um erro ali, você complica o jogo. Achei que o Mike foi bem, cara. Foi bem mesmo, teve personalidade. Mas achei que ele foi destaque defensivo, que na minha cabeça não seria bem assim. Achei que ele seria um destaque mais ofensivo, que ele ia apoiar mais. O Atlético voltou melhor nesse segundo tempo. Só que aí, dos 20 minutos para frente, o São Paulo começou a massacrar o Atlético Paranaense.
Aí numa jogada do Rodriguinho, que, nossa, cara, jogada de craque, viu? Olha, Rodriguinho tá. Falei que esse menino precisava pegar confiança, tá fazendo um jogo melhor que o outro. Ainda erra uns passes, ainda é meio afobado, mas nossa, fez um jogo fenomenal. E a jogada que ele fez, ele driblou três jogadores do Atlético Paranaense, cruzou para trás e o Ferreirinha tava lá na área e mandou para dentro. Sétimo gol do Ferreirinha, só faltam três, craque Neto. Prepare-se. E aí o São Paulo continuou em cima, recuperando todas as segundas bolas, mesmo depois do gol. Falei, meu, vai sair o terceiro, mas logo assim, sabe? Em seguida. É, Aí o Enzo Dias teve uma chance pela esquerda ali, ele desceu, recebeu a bola, jogado do Ferreirinha também. Ele recebeu a bola na passagem e eu achei que ele ia cruzar no meio para o Luciano que estava na área, mas não, ele chutou. A bola bateu na trave, saiu. Falei, puta merda. Falei, agora vai. Falei, na próxima jogada sai o gol do São Paulo. Saiu o gol do Atlético. O Kevin Viveiros, cara, aquele que era para pegar a gente pelo Atlético Nacional lá na Libertadores, que o Atlético Paranaense contratou, mais uma vez no meio da área, sozinho, sozinho, não tinha ninguém marcando ele. Recebeu a bola no meio, deu um chute pro gol. Não foi culpa do Jandrei, tá? Não foi culpa do Jandrei, quero deixar isso claro. Mas a bola passou por baixo das pernas do Jandrei. É coisa assim que só acontece com ele, cara. E entrou. E aí deu aquele balde de água fria. Aí o Atlético Paranaense foi pra cima, cara. Eu fiquei com medo de que talvez até empatasse o jogo. É foda, cara. Era um jogo que era pra ter sido bem tranquilo, assim, pelo que o São Paulo fez, principalmente ali na segunda parte do segundo tempo. Era pra gente ter feito 3-0 ali, aí você matava o ânimo dos caras, eles não iam conseguir reagir. Aí a gente já ia com o jogo praticamente garantido na volta. Mas não foi o que aconteceu. O Atlético fez esse gol aí de mais uma falha de marcação que o São Paulo teve. Uma coisa que não estava acontecendo, por isso que eu tô falando que acho que o cansaço está começando a bater nos jogadores. E esse é o problema da gente não ter zagueiro para rodar. O Ferrarese estava fora desse jogo, porque foi expulso no último contra o Náutico, né? Não tinha quem rodar aí. Eu acho que o Arboleda sentiu esse jogo, cara. Ele estava jogando muito bem antes. E nesse jogo ele não foi tão legal. Não sei se é porque o Sabino estava do lado, de repente ele fica mais inseguro. Eu não sei, cara. Não sei. Não sei dizer o que aconteceu. Só sei que aconteceu. E aí agora ficou complicado, né? Vamos jogar lá na volta, na arena deles. Um golzinho de diferença leva para os pênaltis. São Paulo vai ter que jogar bola, vai ter que jogar bola, não vai poder ficar só se defendendo, não vai poder chamar o Atlético Paranaense para cima que a gente vai tomar o gol. Mas o Crespo, o que me deixa um pouco mais tranquilo é que o Crespo não é esse tipo de treinador. Então eu acho que ele vai mesmo para jogar. Claro, não vai de peito aberto, mas vai para jogar. E se a gente não tiver nenhuma contusão aí no domingo contra o Internacional, aí acho que a gente classifica. Não vai ser um jogo fácil, mas eu acho que a gente classifica. No geral, foi um bom jogo do São Paulo. Eu gostei do jogo. Destaques aí pro Ferreirinha e pro Rodriguinho. Gostei muito. Destaque pro Mike também, por seu primeiro jogo. Foi bem demais, cara. Mas foi um vacilo aí tomar esse gol. Poderia ter tomado no comecinho do primeiro tempo também, num outro vacilo. Então tem que acender a luzinha de alerta aí. Vamos falar sobre os jogadores agora. O Jandrei, sinceramente, a hora que eu vi a escalação do Jandrei, fui procurar se o Rafael estava machucado. Não, disse que é só poupar mesmo, porque o Rafael fez 30 jogos seguidos como titular. Mas na boa, gente, o Rafael não estava quase nem se mexendo nos últimos jogos, né? Poupar goleiro é foda, né? Enfim, não gosto disso, não é uma coisa que eu goste. Acho que é a minha primeira coisa assim que o Crespo fez que eu não curti. Mas ele não comprometeu. Se fosse o Rafael lá no gol, se tivesse naquele dia inspirado, naquele dia de goleirão, nota 9, ele provavelmente teria evitado o gol. Se tivesse nos dias normais, acho que teria tomado do mesmo jeito. Foi uma bola difícil. Não foi culpa do goleiro, como eu disse. Foi uma falha de marcação ali no meio, deixar o cara sozinho, um absurdo. Mas não comprometeu, então tá bom. É só que falam que ele joga bem com os pés, né, e tal, só para dar aquela cornetadinha, né? Ele fez uma reposição de bola ali no segundo tempo, que Deus o livre, cara. Deu o contra-ataque pro Atlético Paranaense. Nossa senhora.
Não dá, eu já peguei birra do Jandrei. O Alan Franco tava errando bastante passe hoje. Eu não sei também se é efeito Sabino, não sei se é cansaço. O Arboleda achei também que não foi como nos últimos jogos. O Arboleda tava muito bem, muito seguro, muito. Nossa, cara, ele tava parecendo que tava tirando doce de criança nas bolas. Esse jogo não foi assim, cara. Esse jogo foi meio estapafúrdio, assim, sabe? Meio desorganizado. Me deu a impressão que tava desorganizada a defesa do São Paulo. O Sabino não comprometeu, até deu umas saídas de bola lá e tal, mas eu não sei, parece que a defesa fica estranha com ele. O Cedric é aquilo mesmo, né? Ele vai bem na defesa, mas pouco apoia. Aí o Mike entrou no lugar dele, estreia e fez exatamente a mesma coisa, defendeu muito bem, mas praticamente não apoiou. O Rodriguinho, para mim, foi o destaque do jogo junto com o Ferreirinha. Tudo que saiu de bom no ataque passou pelo Rodriguinho, passou pelo Ferreirinha. Nossa, cara, uma boa notícia, assim, sabe? Quando a gente perdeu o Matheus Alves, eu fiquei muito chateado. Eu falei, nossa, cara, tanto tempo que a gente não tem um meia bom e agora que tem já vai vender o cara, não vai dar nem tempo de jogar. E, cara, o Rodriguinho tá tendo a chance, tá abraçando, viu? Tá melhorando a cada jogo, fez uma jogada excepcional. Ainda erra uns passes, ainda é meio ansioso, meio estabanado assim, mas foi muito bem, gostei demais. Pablo Maia fez o primeiro gol, fiquei muito feliz. Ele saiu porque sentiu cãibras, tá? Ele não tá machucado, né? Para quem viu a transmissão, ele saiu, começou a sentir a perna, mas não é lesão, é só cãibra mesmo. Mas foi bem também, não comprometeu. O Marcos Antônio achei que foi um pouco mais apagado hoje. O Wendel me preocupa. O Wendel me preocupa. O Wendel tava bem na esquerda, tava agressivo, ele tava agressivando o jogo. Só que numa jogada ali na área que eu até achei que tinha sido pênalti no começo, mas depois vi de novo a jogada, vi que ele meio que perdeu a passada e aí tropeçou e caiu. Ele sentiu a posterior da coxa aqui, acho que era direita, se eu não me engano. E não sei não, cara. Eu acho que a lesão muscular ainda não saiu nada, mas acho que a lesão muscular, acho que a gente vai perder o Wendel aí por uns jogos. É uma pena. O Enzo Dias entrou, é daquele jeitão de sempre. Hoje ele até apoiou um pouco mais, eu achei. Teve a chance de fazer o gol, mandou a bola na trave lá. É, foi bem também. O problema é ficar com um lateral esquerdo só, né? Aí depois só tem o Patrick, que. Não, quem sabe o Patrick também não dá uma de Rodriguinho e não melhora, né? Aí o André Silva, cara. O André Silva teve uma chance lá na frente também, que eu sinceramente, eu achei que ele poderia ter mandado para o meio, que o Marcos Antônio estava entrando livre no meio da área. Eu acho que ele não viu. Deu um chutinho mascado lá que o goleiro pegou. Não gostei do André Silva, sinceramente. Entrou o Luciano depois no lugar dele. Também não gostei muito do Luciano. O Luciano estava mais recuado hoje. Não estava de meio campo, mas estava vindo buscar muito a bola. Fez até umas jogadas boas, mas quando ele está muito atrás, do meio campo ali para trás, que às vezes ele fica, ele dá uns passes errados lá, que dá uns contra-ataque brabo pro time adversário. E hoje aconteceu isso. Achei mais ou menos. Não gostei nem do André Silva, nem do Luciano hoje. Bobadilha entrou também no final, nem deu muito tempo de ver, mas ele já deu outra dinâmica. Aqueles melhores minutos que o São Paulo teve no segundo tempo foi depois que o Bobadilha entrou. O Alisson entrou também, acho que ainda está se achando nessa nova posição aí. O Michael eu já falei e foi isso. É o que eu falei, foi um bom jogo no geral, mas eu esperava que esse jogo ia ser 2-0 e, sinceramente, na hora do segundo tempo ali que o São Paulo tava massacrando, eu achei que a gente ia fazer o 3-0 e liquidar esse jogo. É uma pena. Ainda acho que a gente passa, não vai ser um jogo fácil, então prepare-se para fortes emoções aí na semana que vem. Próximo jogo de São Paulo agora é domingo, se eu não me engano, às 8h30 da noite contra o Internacional. Ferreirinha tá fora, tá cumprindo suspensão para o terceiro cartão. Vamos ver como é que vai estar o Wendel. O Ferreirinha vai fazer muita falta para esse jogo, como eu já falei. E é isso, eu tô feliz pela vitória. A gente sempre tem que comemorar a vitória, é isso que eu penso. Não importa se for de 0-0. Meu, se a gente aguentar 0-0 lá na arena, a gente tá classificado, bate a meta das quartas de final, que era o que estava programado no financeiro de São Paulo.
E vai jogando, entendeu? Vai jogando. Apesar de eu achar que a Copa do Brasil a gente deveria deixar de lado, porque esse elenco não vai aguentar as 3 competições. Já cansei de falar isso aqui. Mas vai jogando, entendeu? Vai jogando até onde der. É isso aí, feliz pela vitória. Vamos São Paulo de novo, ganhamos mais uma. Acho que nem já até perdi a conta, é a quarta ou a quinta seguida que a gente ganha. Olha que beleza. Perdi a conta de quantas seguidas a gente ganhou, cara. Nossa, quanto tempo eu não falava isso. E é isso, obrigado aí pela audiência. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com os outros tricolores que você conhece. Um abraço, fique com Deus. Amanhã, se Deus quiser, estamos de volta. E vamos, São Paulo!